Tudo bem? Tudo certo, galera? Todo mundo me vendo, me escutando? Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Alguém fala alguma coisa aqui, só para ver se eu estou escutando mesmo algo que está saindo. Bom dia. Eu não estou escutando. Bom dia, tá escutando? Será que está acontecendo aqui? Fala de novo. Bom Alô? dia. Não estou escutando absolutamente nada do que vocês estão falando. Deixa eu tentar mudar alguma configuração aqui de áudio. Alô? Vocês me escutam, né? Eu que não escuto ninguém. Duro que eu testo o som para mim aqui e ele funciona. E aí, mas não escuto vocês. Deixa eu só. Meu áudio tá saindo? Não, vocês estão me escutando, não estão? Sim, escutando. Ah, agora eu escutei o Fábio. Alguém Eu mais? tô te ouvindo bem. Alguém mais fala aí, galera. Só para ver se eu tô. Alô, tá escutando? Tô, escutei o Rafael também. Bom dia, agora escutei. Bom Beleza. dia. Bom dia. Então, beleza, maravilha. Então, vamos lá. Então, todos os sons configurados. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa aula de número 10, não é mesmo? Já praticamente aí chegando quase na metade do curso, né? Então, já estamos aí bem semi-adiantados, né, na matéria. Vocês viram que eu postei a lista 3 também lá no Google Classroom, né? São as 3 listas aí que vão fazer parte da nosso conteúdo aí da primeira parte do curso, né? Que era cinemática, dinâmica e energia. Todo mundo chegou a ver as listas? Tá tudo certo lá? Sim, tá lá. Sim. Beleza. Vamos começar então. Então hoje a gente vai entrar aí na parte de trabalho e energia. Vamos entender aqui alguns conceitos primeiramente, né? Então, a ideia principal aqui é definição de energia e definição de trabalho. Então, energia é uma quantidade escalar que eu associo a qualquer entidade que possui massa. Então, qualquer corpo, qualquer objeto, qualquer partícula que possui massa, eu posso estar associando uma quantidade que eu chamo de energia, né? E energia aí sempre medida de maneira escalar, né? A unidade no sistema internacional é o joule da energia. E o trabalho, ele vai indicar para mim, para a gente aqui, como é que ocorre a transferência de energia, né? Como é que eu passo energia para um objeto, ou como é que eu tiro energia de um objeto. Basicamente, isso é feito sempre através de uma força, né? Se eu estou empurrando, se eu estou puxando, se eu estou atritando um objeto, certo? Eu posso transferir energia pro objeto ou energia do objeto, né? Isso é o que a gente chama de trabalho, como ocorre essa transferência de energia. E o conceito mais importante, né, que é o que a gente chama aí de lei de conservação. A lei de conservação ela está presente aí no nosso mundo em vários aspectos, em vários níveis, mas isso aqui é basicamente um enunciado de Lavoisier, né? Lembra do Lavoisier? Né? Tinha a célebre frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Mas aqui a gente está colocando essa conceito de Lavoisier de uma outra maneira, né? Onde a energia pode mudar de forma, ser transferida de um objeto para o outro
né? Porém, a quantidade total de energia é constante, né? Então, a gente pode mudar para um objeto, mudar para outro, né? Porém, a quantidade é sempre constante. Beleza, gente? Tudo bem? Então, só alguns conceitos aqui da nossa energia e trabalho. Vamos primeiro aí, então, associar o que a gente chama de energia cinética. A energia cinética, ela está associada ao movimento, né? Então, sempre quando eu estou aí, logicamente, né, cinético, né, vem aí de cinemática, onde a gente associa ao movimento. Então, sempre quando eu tiver um corpo se movendo, eu posso dizer que eu estou aí com uma energia cinética. E ela é dada, né, por meio de mv ao quadrado. M é a massa, V é a velocidade, né? E a unidade internacional é o Joule. Eu vou estar representando esse casão maiúsculo aqui, ó, como energia cinética, porque isso aqui vem do inglês, né, que a gente chama de kinetic. Acho que não tem esse Czinho aqui. Kinetic. Aí. Mas kinetic significa movimento, né? Energia cinética. Não sei se alguém aqui já jogou aquele videogame, né? Aí o kinetic, né, significa justamente movimento, né? É por isso aí que a gente chama de energia cinética, o K maiúsculo. Eu não vou estar usando aquelas associações que a gente vê aí no ensino médio, nos cursinhos, né? Por exemplo, E, C, né? Eu não vou usar isso para representar a energia cinética. Eu vou usar sempre o nosso K agora, né? Kzão para energia cinética. Beleza? Então é a mesma formulinha, meio de mv ao quadrado. Vamos fazer um exemplo aqui, então, já para a gente entender como é que funciona a energia cinética. Então, ó, em 1896, em Waco, Texas, William Crush posicionou duas locomotivas em extremidades opostas de uma linha férrea com 6,4 km de extensão. Acendeu as caldeiras, amarrou os aceleradores para que permanecessem acionados e fez as locomotivas sofrerem uma colisão frontal em alta velocidade diante de 30 mil espectadores. Óbvio que ia dar merda, né? Era óbvio, né? Como já diria aí o rapaz do poço, né? Centenas de pessoas foram feridas pelos destroços, várias morreram, né? Então, o cara quis, em 1896, né? As pessoas não tinham muito o que fazer lá, né? Então, o cara estava lá no Velho Oeste, lá no Texas, né? Sem nada para fazer. Tá, vou colocar duas locomotivas para bater uma com a outra aqui, vamos ver o que vai dar, né? Vou colocar no jornal aqui, anunciar, chamar uma galera para vir ver aqui. E óbvio que ia dar merda, né? E aí ele fala pra gente aqui, ó, suponha que cada locomotiva pesava 1,2,10 a sexta newtons e tinha uma aceleração constante de 0,26 metros por segundo ao quadrado. Qual era a energia cinética antes da colisão, né, das duas locomotivas? Bom, vamos lá. Para a gente começar a calcular isso, né, aqui tem uma foto, né, da merda acontecida, né, das duas locomotivas aqui batidas, né? Só os populares aqui, né? Ao redor aqui, querendo ver o que tinha acontecido, né? Um monte de gente se fudeu, né? Mas tá aqui a nossa colisão aí do nosso amigo William Crush. Para começar a calcular o problema, né? A gente precisa conhecer a massa de cada locomotiva, ele não deu, né? Ele deu apenas o peso de cada locomotiva. E eu preciso conhecer também qual era a velocidade, né? Basicamente aí, antes da colisão. Então, ele estava desse jeito aqui, né? Ele tinha uma linha aqui de 6,4 quilômetros. Uma locomotiva aqui, certo? E outra locomotiva aqui. Ambas estavam aí indo em direção uma da outra. Para fazer isso, certo? Como as duas aí estavam iguais, né? Basicamente aí com a mesma aceleração, elas iriam se encontrar no meio. Então a distância de meio aqui seria metade desse 6,4, que seria 3,2 quilômetros. Então esse aqui seria o deslocamento aí da nossa locomotiva. Então, como ele me disse que a aceleração é constante, né, eu posso vir aqui e usar o nosso amigo Torricelli, né, o nosso centempo, irmão. Ok, ó. Então, V2 ao quadrado, V quadrado, né, igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta X, certo? O V0 é 0,
né? Porque as locomotivas aí partiram no repouso. E o ΔX, certo? O x menos x0 é justamente aí o meu intervalo de 3,2 quilômetros, ok? Que é justamente aí a distância que elas percorreram até colidir. Fazendo aí os cálculos, né? Então, 0 para V0, 2 vezes a aceleração, que era 0,26 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância, a minha velocidade vai dar aqui, ó, 40,8 metros por segundo, né? Ou aproximadamente 147 quilômetros por hora, né? É bem rápido, né? Uma locomotiva aí gigantesca colidindo a 150 km por hora, era óbvio que ia dar uma grande merda. Se o cara tivesse aqui no De Volta para o Futuro, né? Acredito que até o esquema do De Volta para o Futuro da locomotiva lá, do filme 3, né? Deve ter sido baseado nesse esquema aqui. Né? Se o cara tivesse lá, ele teria viajado para o futuro, né? Porque a velocidade lá era 144 km por hora. Ele teria conseguido viajar antes de ter batido aí uma locomotiva com a outra. Agora que a gente sabe a velocidade, certo? Os nossos 40,8 metros por segundo, vamos calcular a massa. Ele forneceu para a gente o peso, né? Que é massa vezes gravidade. Então aqui vou dividir por 9,8, né? Esse peso que era 1,2 vezes 10 a sexta newtons, e eu consigo descobrir a massa, que é 1,22 vezes 10 a quinta quilogramas, ou seja, 122 toneladas pesavam aí cada locomotiva. Agora que a gente tem a massa e agora que a gente tem a velocidade, eu posso substituir na expressão da energia cinética, né? Meio de mv quadrado. Só que aqui eu vou multiplicar por 2 na frente, porque são duas locomotivas, né? Então, é uma colisão frontal de duas, né? Então, 2 vezes meio de mv quadrado. Então, a massa é 1,22, está aqui a nossa massa. Está aqui a nossa velocidade ao quadrado, né? 40,8 aqui ao quadrado. Fazendo essa continha, a gente vai chegar aqui que a energia cinética é da ordem de 2 vezes 10 à oitava joules, ou 200 megajoules, né? Uma baita de uma energia, né? Foi basicamente aí como se fosse uma explosão de uma bomba, né? Uma energia gigantesca aí, uma colisão frontal de duas locomotivas a 150 km por hora. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza mesmo? Ok. Então tá bom. Então essa é a nossa energia cinética. Vamos falar agora do trabalho, né? Como é que eu associo o trabalho à energia? A gente viu ali que o trabalho estava basicamente relacionado com como é que eu transfiro energia, né? Mas vamos ver aí como é que isso ocorre nas entrelinhas, né? Então, o trabalho e a energia cinética, eles estão intimamente relacionados, né? Vou dizer intimamente aqui, porque existe um teorema depois do trabalho e energia cinética. Então, se a energia cinética aumenta, significa que a minha variação de velocidade é positiva. E se a variação de velocidade é positiva, significa que eu tenho uma aceleração, né? O meu corpo aí está acelerando, uma aceleração positiva. Se a minha energia cinética diminui, a variação de velocidade é negativa, né? Significa que a minha velocidade final é menor do que a inicial, porque eu estou diminuindo a energia, e, por consequência, a minha aceleração vai ser negativa, né? Eu estou aí num movimento de frenagem. Então, eu tenho essa relação aqui entre energia cinética, velocidade e aceleração. Como a aceleração é devida à variação de velocidade, né? Então, eu posso dizer que existe uma força associada a variação de energia cinética. Por que eu vou relacionar uma força? Porque a aceleração, ela está aqui na segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa aceleração aqui, né, me gera uma variação de velocidade, certo? E essa variação de velocidade vai estar relacionada com a energia cinética. Então, eu posso dizer que força e energia cinética estão relacionados também. Essa força, ela vai transferir energia para o objeto ou transferir energia do objeto. Okay? Então, ela pode fornecer ou tirar energia de um objeto. Nessa transferência de energia, a gente diz que essa força ela realizou um trabalho
sobre o objeto, né, tirando ou fornecendo energia. Então, é a partir dessa relação entre variação de velocidade, aceleração e força que eu faço a conexão entre trabalho, força e energia. E aí a ideia é o seguinte, né? O nosso trabalho, que é representado pela letra W, né? Aí do inglês, o work. Se o trabalho é positivo, a energia é transferida para o objeto, né? Significa que ele ganhou energia. E se o meu trabalho é negativo, a energia é transferida do objeto. Significa que ele perdeu energia, ok? E se há um trabalho, existe também um deslocamento. Como assim um deslocamento? Se eu estou empurrando alguma coisa, certo? Esse objeto, ele acaba se movendo para frente, ou para trás, ou para cima, ou para baixo, né? Depende da direção aí que eu estou empurrando. Se eu estou puxando alguma coisa, também, né? Se eu estou atritando alguma coisa, sempre vai existir um certo deslocamento. Então, agora, o que eu vou fazer é relacionar o trabalho, a força e o deslocamento que o objeto vai estar sofrendo. Vamos dar uma olhada como é que eu vou fazer isso aqui. Então, imagine aqui, ó, que existe uma bolinha, né? Só chamar de conta aqui, ó, andando em um fio. Ok? Olha só. Só que ela está andando nesse fio de acordo com essa força que está aqui, ó. Ok? Então, a força que está sendo aplicada nessa bolinha para que ela se desloque, né, aqui ao longo desse fio, aumentando a sua velocidade, pode ser quebrada em duas, né, componente aí Fx e componente Fy. Quando eu decomponho os vetores, né, Fx aí está relacionado com o cateto adjacente ao ângulo φ, então vou chamar aí, ó, Fx, F cosseno φ, e Fy é F seno de φ. A ideia do nosso trabalho aqui é que apenas a força que está na direção paralela ao deslocamento é a força que realiza trabalho, né? Porque ó, o Fx, ele está apontando para a direita. Tá aqui o nosso Fx. E o deslocamento, que essa bolinha está fazendo aqui ao longo do fio, também está para a direita. Está aqui o meu vetorzinho de deslocamento. Ou seja, apenas essa força realiza trabalho, porque ela é a única força que está aí na direção do deslocamento. A força Fy, que está apontando para cima, embora ela exista, ela é uma força que não realiza trabalho, porque ela está aí de maneira perpendicular ao deslocamento. Então, a ideia nossa é aqui, apenas a força que está paralela ao deslocamento, ela realiza um trabalho. Tudo bem, gente? Beleza? Ok, André. Alguma dúvida? Tudo certo? Tem alguém escutando um rádio de fundo aí, se eu não me engano, ou assistindo Olimpíadas? Estou escutando um zum, zum, zum aí. Vocês estão escutando também? Né? Eu tô. Então, eu não sei quem é que está com algum áudio, uma interferência aí externa. Bom, até aqui tranquilo, então, beleza? Então, eu vou pegar essa força Fx e vou aí brincar com ela, né? Relacionar ela com o trabalho. De que maneira? Então, tá aqui a minha força Fx. Opa. Essa aqui é a minha força Fx, não. Fx m AX, certo? E eu vou combinar ela com a equação de Torricelli, né? Então, essa aqui é a minha segunda lei de Newton. E aqui está a minha equaçãozinha de Torricelli. V quadrado igual a zero quadrado, 2A vezes o deslocamento. Aí eu vou pegar a aceleração que está aqui, ó, e substituir no lugar da aceleração na expressão do Torricelli. Então, está entrando aqui, ó. Ok? Aí, com essa substituição, eu vou agora remanejar aí os nossos termos da equação, certo? Então, essa massa que está aqui, ó, certo? Ela vai multiplicar todos os termos, né? Então, como se eu estivesse tirando um mínimo múltiplo comum, né? Isso aqui vai ficar, ó,
a massa multiplicando todo mundo, né? Ó. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, ó. Eu vou pegar e multiplicar todo mundo por m sobre 2, né? Quando eu faço isso, eu vou multiplicar m sobre 2 por todos os termos aqui, né? Aplicar aí a multiplicação de m sobre 2 do lado esquerdo e do lado direito. Quando eu faço isso, geralmente, né, você multiplica, aplica raiz quadrada de um lado e do outro, tira o elevado ao quadrado de um lado e do outro, né, você não está mudando a igualdade matemática. Então, quando eu faço esse truque, né, multiplicar ali o lado esquerdo e o lado direito por m sobre 2, eu também não estou mudando a minha igualdade ali da expressão. Então, quando eu faço isso, ó, vai aparecer um m de v quadrado sobre 2 igual a m v0 ao quadrado sobre 2, né? Mas esse 2 aqui, ó, cancelou com o 2 que eu estava multiplicando, e essa massa cancelou com essa massa que eu estava multiplicando. Então, desse lado aqui vai sobrar apenas para mim aqui, ó, mais fx vezes d. Ok? E aí, jogando esse outro termo para o lado de cá, ó, né, para o lado negativo, aí a gente obtém essa expressão aqui, ó, mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2 igual a fx vezes a distância. Okay? A única restrição aqui é que essa força ela tem que ser constante. Tá? Então, é uma força aí que atua de maneira constante. E aí você percebe o seguinte, certo? Essa expressãozinha que está aqui, ó, que está em vermelho, que eu estou fazendo aqui arestas no retângulo, ela é o que eu chamo de teorema da energia cinética. Por quê? Ó? Esse termo que está aqui, ó, mv quadrado sobre 2, é a minha energia cinética final. Que está aqui, ó. mv0 ao quadrado sobre 2 é a minha energia cinética inicial, que eu chamo aqui de KI. Então, eu tenho aqui, ó, energia cinética final menos energia cinética inicial. Isso aqui é a minha variação de energia cinética, que eu vou chamar aqui de ΔK. E o termo à direita da expressão, esse fx vezes a distância, ela é justamente a minha definição de trabalho. Né? Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Ok? Então, eu vou chamar isso aqui de trabalho. E, no caso, o meu fx, né, que eu estava trabalhando ali, que a gente viu ali no slide anterior, é apenas a componente que é paralela ao deslocamento, ou seja, é um f cosseno de φ. Então, essa daqui é a minha definição aí de trabalho, né, fx vezes o deslocamento, ou quando eu abro o fx fica f cosseno de φ, certo? E isso é igual à variação de energia cinética. Então, de novo, né, se o trabalho é positivo, significa que a energia cinética final é maior que a inicial, ele ganhou a velocidade. Se o trabalho é negativo, significa que a energia cinética final é menor que a inicial, ele perdeu velocidade. Tudo bem, galera? Tranquilo? Eu não vou cobrar essa dedução de equação de vocês, né? O que eu quero que vocês saibam usar é justamente o teorema, né? Trabalho é igual à variação de energia cinética, que eu estou só mostrando como é que ele apareceu aqui, né? Não é uma coisa que aparece do nada, né? A gente aqui mistura cinemática, dinâmica com energia agora, né? Unindo aí os três tópicos aí do nosso curso da primeira parte. Maravilha, jovens, tudo bem? Beleza? Larissa, Aleph, Alessandra, Arielson, Bruno, Carolina, Fábio, Gabriel, Giovanna, Isabelle, Kaline, Kathleen, tudo bem, gente? Larissa, Leandro, Leonardo, Lucas, Mariana, Mateusos, Murilos, Natália, Nicolas, Rafael, Tamires, Tavares, todo mundo pegando a ideia, galera? Beleza? Certinho? Alguma dúvida? Beleza. O que vocês estão vendo lá em geometria analítica lá? O professor começou a falar de vetores lá, ou está falando ainda de álgebra linear? Uma dimensão. Tá o quê?
Já está passando dimensão. Deu base, agora está em dimensão. Então, ele não falou de produto escalar, né? Vai ser a próxima. É o próximo conteúdo. Né? A gente precisa... Eu vou falar agora, então. Eu vou atropelar ele, né? Como sempre aí, os professores da matemática aí, sendo um tanto quanto devagar, né? Para passar conteúdos. Então, eu vou dar uma atropelada nele aqui. Eu vou explicar o produto escalar para vocês. Porque esse trabalho aqui, ó, né? Que eu coloquei aqui como fx vezes a distância, que era fd cosseno φ, eu posso escrever ele como sendo um produto escalar. Né? O que é um produto escalar? Então, é como se eu tivesse dois vetores, né? Uma força vezes um deslocamento, e eu multiplico dois vetores. Mas como é que eu multiplico dois vetores? Como é que eu faço uma multiplicação de vetores? A gente viu aí nas aulas passadas como é que eu faço soma e como é que eu faço subtração. Mas na hora de estar fazendo multiplicação, tem uma diferença aí entre multiplicações, né? É isso que a gente vai estar vendo agora aqui, o que é o produto escalar. Vamos lá. Então, imagina... Oi. Só voltando um pouco. Então, essa fórmula do trabalho, F vezes D cosseno de θ, ela é o produto... é o produto vetorial, chamado produto vetorial. Não, é produto escalar. Escalar. Esse daí é escalar? É. O produto vetorial é aquele que vai ao seno do θ? Isso, exatamente, é. Ah, tá. Só misturei as bolas. Então. O vetorial é com seno e o escalar é com cosseno. Okay. Beleza? Eu que misturei aqui. Então vamos lá, vamos entender o que é esse produto escalar. Tá? Então eu coloquei aqui um slide justamente já pensando nisso, né? Como é que seria aí a ideia aqui de multiplicação. Então imagina que eu tenho dois vetores, né? Um vetor U, aqui genérico, certo? E um vetor W aqui também genérico. E entre esses dois vetores tem um ângulo θ. O produto escalar entre os vetores, ó, note que esse pontinho que está aqui, tá? Essa bolinha, significa produto escalar. Tá? E, logicamente, que a palavra escalar, certo? Ela te dá um número como resposta, né? Justamente porque escalar é uma grandeza apenas aí medida como sendo intensidade, né? Então, o produto entre dois vetores, caso ele seja escalar, né? Porque pode existir um produto que é vetorial, que a gente não vai ver aqui, eu vou deixar o professor de GA explicar, mas esse produto escalar, ele vai dar para a gente aí apenas um número como resposta. Tá? E a ideia aqui é que o produto entre os dois vetores, ele seja dado pelo módulo do vetor U, né? Lembrando que o módulo aqui, né, é sempre dado como a raiz quadrada da soma quadrática das componentes do vetor, né? A gente já viu aí o módulo de um vetor nas aulas passadas aí de cinemática. Então, é o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor W vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Então, θ aqui é o ângulo entre os vetores e U e W módulo, né? São módulos ou são a intensidade dos vetores. Tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de produto escalar entre os vetores. Né? Pega o módulo de um vetor, pega o módulo de outro vetor, vezes o cosseno do ângulo θ, multiplico, isso me retorna um número. Ok? Essa é uma das maneiras de estar fazendo aí o produto escalar. A outra maneira de estar fazendo o produto escalar é considerar o que eu chamo da nossa base ortonormal unitária. Tá? Por quê? Bom, no espaço cartesiano, né, no nosso XYZ, eu tenho aí os versores, né, o I chapéu, J chapéu, K chapéu, que representam aí as direções x, y, z. Então, quando eu faço uma multiplicação entre vetores de mesma direção, eu tenho aí a unidade como resposta, né? Então, por exemplo, se meu vetor, os dois estiverem na direção I chapéu, se os dois estiverem na direção J chapéu, ou se os dois estiverem na direção K chapéu, o produto vetorial entre eles vai ser sempre 1, né? Uma unidade. E quando eu faço multiplicação com os vetores, com os versores,
opostos, né? Ó, I vezes J, I vezes K ou J vezes K, isso aqui me retorna um zero. Né? Então, eu só tenho produto escalar se a combinação entre os versores for igual. Por quê? Por que eu só tenho com relação às iguais? Justamente por causa da definição do próprio produto escalar, porque é módulo de um vetor vezes módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, imagina só que eu estou fazendo aqui, ó, uma multiplicação I com I, né? Um vetor aí unitário I vezes um outro vetor unitário I. O que vai acontecer? Por definição, um produto escalar, ele é módulo de um vetor vezes o módulo de outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Bom, essa base ortonormal unitária, né, ela não tem esse nome à toa, né? Porque significa que os módulos dos versores aqui, ó, módulo de chapéu, módulo de J chapéu e módulo de K chapéu, eles vão ser sempre 1, né? Porque a minha base é chamada de unitária ortonormal, significa que ela está normalizada à unidade, né? Então, o módulo aí de cada direção vale 1. Então, na hora que eu abro a definição do produto escalar aqui, ó, I com I, né? Módulo de I vezes módulo de I, vai me dar 1 com 1. E quando eu olho na direção aqui, ó, se eu tiver I e outro vetorzinho I aqui, ó, certo? O ângulo entre eles é zero, porque os vetores são paralelos, né? Então, eu vou ter aqui um cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. 1 vezes 1 vezes 1 me dá uma unidade. Então, esse é o porquê aqui dos vetores I com I serem 1, ok? Se eu faço a mesma análise com J, né? Aqui, ó, então, J vezes J, eu vou ter módulo de J vezes módulo de J vezes o cosseno do ângulo θ. De novo, né? O módulo do vetor J aí é unitário, né? Vale 1, vale 1, vale 1. E o cosseno entre eles, né? Também vale 0 o ângulo aqui, ó. Então, é como se eu tivesse um outro J aqui, ó, paralelo a esse para cima, né? Então, como os vetores são paralelos, o ângulo entre eles aí é 0, né? Cosseno de 0 vale 1, 1 vezes 1 vezes 1 me dá 1 de novo. Tá? Então, essa é a ideia aqui, o porquê dos vetores entre eles, né, da multiplicação entre os próprios versores, vai me dar sempre a unidade. Se eu faço qualquer termo cruzado, né, olha só o que acontece. Então, imagina que eu estou fazendo aqui agora, ó, um J vezes K. Então, de novo, vou abrir a propriedade, né, ó, módulo de um vetor, vezes módulo de outro vetor, vezes o cosseno de ângulo entre eles. É só a formulinha, né? Estou usando sempre essa definição aqui, ó. Tá? E aí, o que acontece? Módulo de J vale 1, módulo de K vale 1, só que o ângulo entre K e J aqui, ó, agora é 90 graus. Então, eu vou ter um cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus, né? Eles não são mais paralelos agora, né? Eles são ortogonais, são perpendiculares. E aí, cosseno de 90 vale 0. 0 vezes qualquer coisa vai me dar 0. Né? O mesmo vale aí para I vezes J. Né? Quando eu abro a multiplicação de I vezes J, eu vou ter também um ângulo de 90 graus entre as duas componentes. Então, está aqui o nosso ângulozinho de 90 graus aparecendo aqui, ó. Certo? O mesmo aconteceria se eu fizesse aqui com I vezes K. Né? Então, sempre eu vou ter aí uma relação igual à unidade, né, para os vetores de mesma direção e igual a 0 para vetores de direção oposta. Tudo bem, galera? Deu para pegar a ideia, mais ou menos? Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil, visual? Vamos? Olha lá, eu vou abrir um quadro branco aqui, ó. Vocês me veem se vocês estão vendo o quadro branco. Todo mundo está vendo o quadro branco? Sim. Sim? Vamos lá. Então, eu vou fazer um exemplo aqui bem simples aqui, ó. Vocês vão ver que é fácil de fazer o produto escalar. Então, imagina que eu tenho um vetor aqui, ó, U, um vetor genérico aí, que é dado por 3I mais 2J. Chapéu. E eu tenho um outro vetor, V, genérico também aí, que vai ser dado por 1I menos 4J. Certo? Bom, se eu desenhar esses vetores no espaço, como é que eles ficam? Tá aqui, ó, X, Y.
O meu vetor U, ele está aqui, ó. 1, 2, 3, o I, 1, 2, J. Né? Então, ele estaria aqui, ó. Esse é o meu vetor U. E o vetor V, ele está aqui, ó. Peguei em vermelho, né? 1I e menos 4J. Então, 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui o vetor V. Certo? Então, tá aqui meus dois vetorizinhos aqui, ó. Certo? Para eu fazer o produto vetorial, escalar entre eles, certo? Eu teria que estar fazendo aqui, ó, o escalar, que é a bolinha V. Eu posso fazer módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Quem é o ângulo entre eles? É esse termo que está aqui, ó. Certo? Ó. Esse θ aqui, ó. Certo? Eu não sei quanto que é esse ângulo θ. Certo? A princípio aqui, eu teria que estar medindo, né? Aplicando aí lei dos cossenos, etc. Para estar calculando aí quanto vale esse ângulo θ. Então, a princípio, eu não sei calcular ele. Certo? Se eu soubesse o ângulo, era basicamente aí calcular, né, as componentes ao quadrado, né? Porque o módulo de U ficaria, né? Ó, vamos colocar aqui, ó. Módulo de U, ele é a raiz quadrada da componente x ao quadrado, né? Então, é 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E o módulo de V, né, seria aí a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, se eu sei o ângulo, os módulos é calculável, eu sei aí quanto vale o produto escalar. Aí, tranquilo, sem maiores problemas, ok? Porém, eu não sei o ângulo. Né? Então, como é que eu faço aí um produto escalar se eu não sei o ângulo? Então, eu faço uma distributiva. Né? Então, ó, U vezes V, vou colocar aqui de outra cor, ó. U vezes V. Ele vai ficar aqui, ó, 3I mais 2J vezes 1I menos 4J. Tá? Então, eu faço uma multiplicação como qualquer outra qualquer aqui. Eu faço a multiplicação da distributiva, né? Eu multiplico esse com esse e multiplico esse com esse. Sem medo de ser feliz, né? Faça a distributiva. Só que tem que tomar um cuidado, porque agora você está multiplicando números e bases, certo? Então, o que eu costumo fazer, o que eu acho fácil de fazer, é você separar, né? Então, você coloca número com número e base com base. Então, na primeira distributiva aqui, ó, vou mudar de cor, vou fazer de cor diferente aqui, ó. 3i vezes 1i. Então, eu vou separar aqui, ó, 3 vezes 1 e vou colocar aqui, ó, i chapéu vezes i chapéu. Esse é o primeiro termo. Mais o segundo termo aqui, ó, 3i vezes menos 4j. Então, mais 3 que multiplica menos 4. E aí as bases i vezes j. Então, esse é o segundo termo da multiplicação. O outro termo agora, 2j vezes 1i. Então, mais 2 vezes 1. E as bases j vezes i. E o último termo da distributiva, eu vou ter aqui, ó, 2j vezes menos 4j. Então, mais 2 vezes menos 4. J com j. Beleza? Todo mundo percebeu o que eu fiz aqui, galera? Né? Eu fiz a distributiva, só que aí eu separei o que era número e o que era base. Certo? Aí dá para aplicar agora aquela multiplicação de vetores iguais, multiplicação de vetores Isso, diferentes. exatamente. Foi justamente por isso que eu fiz essa separação, né? Para poder aplicar aquela propriedade ali que a gente viu agora há pouco no slide, né? Então, existem duas maneiras de calcular, né? A primeira maneira foi essa que eu escrevi aqui em cima, né? Aonde você calcula o módulo de cada vetor e multiplica pelo cosseno, certo? Isso aí funciona desde que você conheça o ângulo ali do vetor. Certo? Como eu não conheço o ângulo, né, eu não quero ficar aplicando aqui lei dos cossenos, aqui lei dos senos, para estar calculando o ângulo, eu vou fazer a multiplicação distributiva de maneira aí direta já, né? E aí agora eu aplico as propriedades, né? Então aqui, ó, 3 vezes 1 me dá 3.
I vezes I, a gente viu agora há pouco, né, que as bases iguais me davam uma unidade. Então, aqui, ó, 1, 3 vezes 1. 3 vezes menos 4 dá menos 12. I vezes J, isso aqui dá 0, né, justamente aí porque são termos cruzados. Então, todo esse termo que está aqui, ó, ele vai dar 0, esse termo cruzado aqui. O termo do meio, agora, 2 vezes 1 dá 2. J vezes I, a gente acabou de ver ali que os termos cruzados não sempre 0. Então, esse cara é 0. Então, esse outro termo do meio aqui, ó, 0 também. E aí, o termo que está aqui na ponta, né, ó, 2 vezes menos 4, menos 8. E J vezes J me dá 1. Certo? Então, o que sobrou aqui do módulo de U vetor V? Sobrou 3 mais menos 8. Ou seja, né, isso aqui vai dar para a gente aqui menos 5. Né? É um número a resposta. Essa é a resposta aqui do nosso produto vetorial. Menos 5. Tudo bem? Se você calculasse pela maneira lá em cima, lá, né, você também aí daria até para achar o ângulo, né, se você usar agora a igualdade, né, ali dos termos. Beleza, galera? Tudo bem? Beleza. Foi difícil aí? Foi fácil? André, Oi. André, só para completar o raciocínio, então ficaria menos 5 igual ao resultado no módulo de U, vezes o resultado do módulo de V, vezes cosseno de θ, aí daria para achar o ângulo θ, é isso? Exatamente. Exatamente isso. Né? Você pode pegar aqui, ó, né? Ó, os módulos vão dar aqui, ó, né? 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tirada a raiz quadrada. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 9 mais 4, tirada a raiz quadrada. Esse cara aqui vai dar 3,6 aproximadamente, né? Esse módulo de U aqui, ó. E esse cara aqui embaixo vai dar 16 mais 1, raiz quadrada de 17, vai dar 4,12. Esse termo aqui, aproximando, né? Aí, duas casas decimais. Então, eu tenho aqui, ó, 3,6, 4,12, né? Então, você pode fazer aqui, ó, aplicando a relação 1 vezes V, né? Que é módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno θ, certo? Ó. Esse termo aqui deu menos 5, que a gente calculou agora há pouco. Esse termo aqui, ó, deu 3,6. Esse outro termo aqui, ó, 4,12. Vezes o cosseno θ. Certo? Aí você pode colocar aqui, ó, né, fazer a continha. Você vai descobrir que o cosseno θ, ele é menos 5 dividido, ó, 3,6 vezes 4,12, dá 14,83. Aí você vai pegar menos 5 e dividir por esse cara aqui, ó. Vezes menos 5. Dá menos 0,337. Esse valor aqui, ó. Então, o cosseno deu menos 0,337. Aí você aplica o arco cosseno, né? Então, cosseno é menos 1 de menos 0,337. Ok? Então, aplicando aqui arco cosseno da resposta, você vai encontrar um ângulo de aproximadamente 110 graus. Então, o θ aqui vai estar valendo 110 graus. Ok? Esse é o valor do θ aqui. Aproximadamente. Está mais ou menos de acordo, né? É um ângulo maior que 90 graus aqui para o nosso desenho, né? Então, 110 graus aí está basicamente dentro do esperado, né? Para a disposição espacial dos nossos vetores. Beleza? Tudo bem? Professor, Diga. você fez esse menos 5 porque é uma grandeza escalar, certo? Isso, exatamente, E se fosse vetorial? Como é que é? Se fosse vetorial, muda bastante coisa. Aí fica o inversor, essas coisas, né? Não. Aí você tem que fazer um produto vetorial, né? Primeiro que ele muda de cosseno para seno, né? Ali naquela relação lá. E aí os termos que são
cruzados, eles não dão zero mais. E os termos que são iguais, eles dão zero. Essa é a ideia. Inverte tudo, né? Então, os termos cruzados dão 1 e os termos não cruzados, eles dão zero. Certo? Então, eu consegui achar o ângulo aqui também, né? Fazendo aí apenas a multiplicação do produto escalar. Isso aí o professor de GA vai falar, né? Basicamente aí, mas isso aqui foi uma mini aula de GA para vocês aí, né? Espero que ajude no futuro aí, em algum momento do curso de Geometria Analítica. Beleza? Maravilha, galera? Tudo bem? Verdade no coração. Ok, então vamos lá, vamos voltar para o nosso slide. Né, vou fechar aqui. Vocês têm aí a aula gravada, então dá para você ver aqui 500 vezes depois, isso que eu estou falando. Então, voltando para o nosso slide, aqui. Então, está aqui o nosso produtinho escalar, né, o slide de produto escalar. E aqui, como é que eu relaciono isso com o trabalho? Né? Então, ó, o trabalho, ele é força vezes deslocamento. Então, é o vetor de força vezes o vetor de deslocamento. E aí eu vou ter aqui, ó, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E aí vai depender bastante do ângulo entre os vetores, né? Entre a força e o meu deslocamento. Então, olha só. Se o meu ângulo é zero, certo? Então, cosseno de zero vale zero, significa que eu tenho um trabalho positivo máximo, né? A minha força está paralela ao deslocamento, certo? Se o meu ângulo estiver entre 0 e 90 graus, eu tenho sempre trabalho positivo. Né? Olha só, se eu pego a força aqui, ó, imagina essa força que está aqui, ó, causando esse deslocamento, certo? Existe esse ângulo aqui, a minha componente, que é paralela ao deslocamento, né, é F cosseno φ. Né? Então, esse φ, que pode ser θ, né, é só uma denominação de ângulos aí, ele está entre 0 e 90 graus, cosseno entre 0 e 90 graus, né, está sempre no primeiro quadrante ali da circunferência, é um ângulo positivo, cujo cosseno é positivo, então eu vou ter um trabalho positivo. Se o meu ângulo for igual a 90 graus, né, aí eu vou ter um trabalho nulo, certo? Justamente porque eu estou naquele caso, né, de I com J, né, na hora de fazer o produto escalar. Então, essa força que está aqui, ó, nesse exemplo que eu estou circulando em vermelho aqui embaixo, certo? Ela não está na direção do deslocamento, é uma força que não está causando o deslocamento, certo? Então, ela não realiza trabalho. Então, o trabalho dessa força é zero, tá? Por causa do ângulo de 90 graus. Se eu tiver com um ângulo entre 90 e 180, aí eu estou com um trabalho negativo, né? Justamente porque o cosseno no segundo quadrante é negativo. Né? Então, o meu trabalho dá negativo, significa que é uma força que está tirando energia do objeto. Né? Olha só, o deslocamento aqui, ó. E eu estou aplicando uma força contrária ao deslocamento. Então, eu estou tirando energia dele. Né? Então, tirando energia, trabalho negativo, ângulo entre 90 e 180. Se o meu ângulo for exatamente 180, né, que é basicamente aí o que a gente chama de atrito, né? O atrito está sempre na direção, no sentido contrário ao deslocamento, certo? Aí eu tenho um trabalho negativo máximo, porque o cosseno de 180 vale menos 1 exatamente. Tá? Então, essa é a relação do trabalho do produto escalar e como isso está relacionado com os ângulos diferentes entre força e o deslocamento. Beleza? Vamos fazer exemplos aqui, então, para ficar claro de como é que a gente vai trabalhar aí com esse trabalho. Vamos lá. Então, imagina aqui, ó, que eu tenho aqui dois espiões industriais, os famosos 001 e 002, né, arrastando um cofre de 225 quilos a partir do repouso e produzindo um deslocamento D, né, de módulo 8,5 metros. Então, tenho dois jovens aqui, espiões, puxando um cofre, né, arrastando ele aí por um módulo de uma distância de 8,5 metros aqui, em direção ao caminhão. O espião 001, ele está empurrando o módulo com uma força de 12 newtons, que faz um ângulo de 30 graus para baixo com a horizontal. Então, esse 001 está fazendo uma força F1 para cá. Ó. E o espião 002, né, tem um puxão de módulo 10 newtons que faz um ângulo de 40 graus para cima. Então, ele está fazendo uma força para cá. F2. Certo? Os módulos e orientações da força não variam com o tempo, né? Com o cofre está se deslocando, e eu posso desconsiderar o atrito desprezível. Tá? Então, estou aí tirando o atrito da jogada.
3 perguntas. Primeira, qual é o trabalho total realizado pelas forças F1 e F2 durante o deslocamento? Letra B, qual é o trabalho realizado pela força gravitacional e qual é o trabalho realizado pela força normal, né? Uma vez que esse cofre está apoiado na superfície, então existe, né, uma força peso aqui para baixo e existe uma força normal apontando para cima também. Tá? Então, são as forças que estão atuando no cofre são peso normal, força do espião 1 e força do espião 2, né? Uma vertical uma na diagonal para cima, outra na diagonal para baixo. Então, tá aqui, né, o nosso diagrama de corpo livre, né? O cofre aqui como sendo um pontinho, né? Força F2 aqui 40 graus com o eixo X, força F1 30 graus com o eixo X, força normal é a força da gravidade, tá? Ainda ele quer saber depois no último item, né, qual que é a velocidade final do cofre depois de 8,5 metros de deslocamento. Então, vamos lá. Para calcular, né, a gente vai usar a definição de trabalho. O trabalho é sempre dado, né, como aí, força vezes deslocamento, né, o produto escalar, que é o módulo da força, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo aí entre os vetores, certo? O deslocamento, ele tá para a direita positivo, né? Então, ele tá aqui, ó. Esse é meu deslocamento. Esse vetor aqui. Então, basta eu tenho o valor do deslocamento, eu tenho o módulo de cada força e eu tenho o ângulo. Então, eu posso simplesmente substituir tudo e calcular aí bem tranquilamente. Então, força do espião 1 é a força 1, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo φ1, né, que ele está fazendo aqui 30 graus. Então, 12 vezes 8,5 vezes cosseno de 30, isso aqui dá 88,33 joules. Esse aqui é o trabalho da força F1. Trabalho da força F2 é força F2 vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo φ2, né? Então, força era 10 newtons no enunciado, deslocamento são os mesmos 8,5, cosseno de 40 graus. Então, está aqui o meu cosseno de 40 graus. Isso aqui dá 65,11 joules. Como ele quer saber os trabalhos da força F1 e F2 somados, né? Então, somos dois, né? 88,33 mais 65,11, né? Vai dar aproximadamente aí 153 joules. Esse é o nosso primeiro resultado aí, a resposta do item A. Professor. Diga. Provavelmente uma dúvida que está errada, mas a força dos dois não deveria anular um pouquinho, já que enquanto pode estar na mesma direção, mas um está empurrando para baixo e outro está empurrando para cima? Não. Não? Não, né? Porque se você decompor as forças, né? Ó, imagina aqui, a sua pergunta faz sentido, sim, não é? Se você decompor a força, ó, vai estar aqui força F2 e força F1, certo? Então, ó, na decomposição, né, você vai ter uma componente aqui, ó, F1x e uma componente F1y. Certo? A mesma coisa vai acontecer na outra força. Então, F2x e F2y. Então, na direção vertical, certo? Você até poderia ter um anulamento aqui entre as forças, tá? Não necessariamente que vai anular, tá? Mas, a princípio, elas não vão estar realizando trabalho, tá? Porque o deslocamento está apenas na direção horizontal. Agora, as forças F1x e F1y, perceba que as duas estão na mesma direção, elas se somam, né? Então, eu tenho como se fosse uma resultante para cá, que é a soma da F1x com F2x. Então, essa resultante que está na direção do deslocamento, ela é a força que faz o trabalho. E ela está relacionada com o cosseno do ângulo, né? Que é justamente aí a decomposição em relação à componente horizontal, né? Que é o cateto adjacente aí às forças. Tudo bem? Isso vai ocorrer em qualquer situação que não seja duas forças contrárias em 90 graus? Para você evitar de se preocupar disso, né? Usa a relação do produto escalar. Né? Força, deslocamento, cosseno do ângulo. Você não precisa se preocupar em decompor vetor, porque o trabalho é escalar. Okay, né? Então, se você tem a força, se você tem o ângulo, calcula direto. Não precisa se preocupar. Essa aqui vai anular com outra, essa aqui vai anular com essa. Não se preocupa com isso. Apenas aplica a expressão direto. Beleza. Valeu, professor. Beleza? Beleza. Ok? Então, essa foi a resposta do nosso item A. Opa, voltando aqui. No item B, agora,
né? O item B ele pede o trabalho da força-peso e o trabalho da força normal. Bom, o peso e a normal, ó, eles estão aqui, né? Ó, peso e normal. Bom, o deslocamento está para a direita, né? Horizontal. As duas forças peso e normal estão na vertical, certo? Se eu analiso o ângulo, né? Ó, então, força-peso vezes distância. O ângulo entre as duas forças, né? Entre os dois vetores, desculpa, é 90 graus. Cosseno de 90, 0. Então, a força-peso não realiza trabalho. Simples assim. Força normal é o módulo da força, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo. De novo, né? O cosseno do ângulo entre a força normal e o deslocamento, aqui, ó, 90 graus, né? Cosseno de 90, 0. Força normal também 0, não realiza trabalho. Então, eu tenho aí que as duas forças verticais, elas existem, mas não realizam trabalho, né? Não estão aí transferindo energia para o objeto. Beleza? No último item, né? Ele quer o cálculo da velocidade final. Então, agora eu vou usar o nosso teorema de energia cinética, né? O trabalho é igual a variação de energia cinética. Então, W é igual a K final menos K inicial, né, que é meio de mv final ao quadrado, menos meio de mv inicial ao quadrado. Como a velocidade inicial era 0, né, a partir do repouso, 0, então eu vou ter que o meu trabalho é meio de mv final ao quadrado. E aí é só eu isolar, né, o nosso v final, eu passo o 2 multiplicando, né, passo a massa dividindo e tiro a raiz quadrada, né, então minha velocidade final aqui vai ficar 2 vezes o trabalho dividido pela massa. O trabalho eu tenho, né, eu já calculei aqui o trabalho das duas forças, né, o nosso 153,4. Multiplico por 2, divido pela massa, tiro a raiz quadrada, a velocidade vai ficar aí 1,17 metros por segundo. Maravilha! Tudo bem, jovens? Tudo beleza aqui, professor. Beleza? Cadê o nosso chá? Certo? Ok, vamos a mais exemplos aqui, então. Olha só, agora um exemplo de calcular via produto escalar direto, né? Ali naquela multiplicação distributiva lá que eu acabei de explicar. Durante uma tempestade, um caixote desliza pelo piso escorregadio de um estacionamento, sofrendo um deslocamento -3 e chapéu, né? Ou seja, ele está andando para a esquerda. Enquanto é empurrado pelo vento com uma força F 2I menos 6J. Né? Então, está basicamente aqui, ó, nessa situação aqui embaixo, ó, que eu vou circular em verde. Então, está o meu caixote aqui, ó, andando para cá, né? E eu tenho uma força atuando aqui para baixo, certo? E aí ele pergunta, né, qual é o trabalho realizado pelo vento sobre o caixote, né? Qual é o trabalho da força? Então, eu vou usar a definição de produto escalar, né? Vou multiplicar aqui força vezes o deslocamento. Só que aqui eu não tenho o ângulo, né? Então é aquela situação que a gente fez ali no quadro branco agora há pouco. Eu vou pegar as forças e fazer elas aí das maneiras que elas são dispostas. Então a minha força 2i menos 6j e o deslocamento menos 3i, né? O nosso produto escalar. E aí eu faço a distributiva, igual eu tinha feito ali, né? Distributiva aqui, distributiva aqui. Então, a primeira distributiva, ó, 2 vezes menos 3i, né? Então, eu tenho, ó, 2 vezes menos 3, i com i, né? Note que eu separei aqui os versores, né? I com i. E a segunda multiplicação, ó, menos 6, que multiplica menos 3, j com i. Ok? Bom, i com i dá 1, né? A gente já sabe aqui. E o 2 com menos 3 deu menos 6. Na outra multiplicação, j com i dá 0, né? Então, todo esse segundo termo aqui vai para 0. Significa que o meu trabalho é menos 6 joules. Se o trabalho é negativo, significa que essa força está retirando a energia do caixote, né? Está desacelerando ela. O vento aí está fazendo uma força de arrasto, né? Uma força aí resistiva, tirando energia do caixote. Beleza? Só multiplicar na distributiva e aplicar as propriedades aí do produto escalar.
No item B, ele pergunta se o caixote tem uma energia cinética de 10 joules no início do deslocamento, qual a energia final, qual a energia cinética final do deslocamento, né? Então, eu vou usar aqui o teorema da energia cinética. Trabalho é K final menos K inicial, certo? Então, ó, passando o K final para o outro lado, né? Isolando aqui, então o K final é K inicial mais o trabalho. Então, eu tenho aqui o trabalho calculado, né? Ó, menos 6. Ele disse que a energia cinética era 10 inicial. Então, está aqui o nosso 10. 10 mais menos 6 dá 4 joules. Então, se a energia cinética inicial era 4, né, e o trabalho realizado foi menos 6, significa que a energia cinética final é 4 joules, ou seja, menor do que a inicial, ou seja, a velocidade é menor do que a inicial, ou seja, ele perdeu energia. Beleza? Tudo bem? Deu para pegar a ideia, galera? Alguma dúvida no produto escalar? Multiplicação? Distributiva? Versores? Tudo certo? Ok. Beleza. Vamos a mais exemplos aqui, então. Bom, qualquer força pode realizar trabalho, né? Então, vamos ali analisar o trabalho da força gravitacional, certo? Então, imagina que você está jogando um objeto para cima. O que acontece quando você joga alguma coisa para cima? Né, o famoso cuspir para cima e cair na testa. Por que que cai na testa? É o universo conspirando contra a gente? É isso? Por causa da força da gravidade. É, exatamente, né? A força gravitacional. Né? A força gravitacional, ela aponta sempre para baixo. Né? É uma força aí de sentido e direção constante, né? Apontando sempre vertical para baixo. Então, quando você joga alguma coisa para cima, né? Então ela começa a subir, sobe, chega num certo ponto que ela para, inverte o sentido de movimento e começa a cair. Ok? Então, a ideia é o seguinte aqui, ó. Quando você joga alguma coisa para cima, o seu V0 aqui, diferente de zero, né, ele vai subir, causar um deslocamento vertical para cima, até que ele para lá em cima. Por que que ele para? Porque o trabalho da força da gravidade está tirando energia desse objeto. Né? Então, você calcula aqui o trabalho da força-peso, que é peso vezes o deslocamento, massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, vezes cosseno do ângulo θ. Olha só, o deslocamento e a força da gravidade, eles fazem um ângulo de 180 graus. Né? Ou seja, cosseno de 180 é menos 1. Ou seja, o meu trabalho ele é negativo máximo, menos mgd. Ou seja, a gravidade está tirando energia do objeto. Por isso que ele sobe, né, até que ele para. Né? A velocidade final dele no alto, no topo aqui, é zero. Então, invertendo o sentido de movimento. Então, o trabalho da força gravitacional retira energia do objeto que está subindo. Né? Por isso que a velocidade diminui. Esse é o conceito aí de aplicação de trabalho, né? Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, e aqui o ângulo é 180 graus, né? Então tem um trabalho negativo máximo, tirando energia total aí do objeto. Se eu estiver agora caindo, né? O que acontece? Quando você está caindo, a sua velocidade vai aumentando conforme você vai descendo, né? Então, o seu deslocamento está para baixo, e a sua força da gravidade também está para baixo. Certo? E aí, ó, o ângulo aqui entre eles é zero, né? Eles são paralelos. Então, quando eu aplico aqui o nosso produto escalar, certo? Ó, massa vezes gravidade, que é a força, vezes a distância, vezes cosseno de zero vale 1. Né? Então, eu tenho um trabalho positivo máximo, mais mgd, né, para quando eu estou caindo, e menos mgd para quando eu estou subindo. Essa é a ideia do trabalho da força da gravidade. Ela é negativa quando eu estou subindo e positiva quando eu estou descendo. Beleza? Tudo bem? Pegaram a ideia?
A relação do ângulo? Beleza. Ok, vamos fazer mais um exemplo aqui. Aí a gente finaliza a nossa aula. Vamos lá. Um elevador de massa 500 quilos está descendo com velocidade inicial 4 metros por segundo. Quando o cabo de sustentação começa a patinar? Meu Deus do céu. Haja, né? Nessas horas não tem ateu, né? Reza para todo mundo, reza até para o capeta, né? Odin, Bafomé, Buda, Zeus, Poseidon, Cristo, né? Ganesha, né? Para quem você quiser rezar aí, né? Até para o capeta pode rezar, né? Nessas horas aí. O elevador começa a sustentar aí, reza para qualquer pessoa, né? Para ajudar. Então, o cabo começa a patinar, certo? E permitindo que o elevador caia com uma aceleração constante de G sobre 5. Okay? Então, tá aqui a nossa situação aqui de pavor, né? E aí ele pergunta, se o elevador cai com uma distância de 12 metros, significa que ele caiu aí quase 4 andares, puta que pariu, qual é o trabalho realizado pela gravidade, né, sobre o elevador? Né? Letra B, qual é o trabalho da força de tração realizado sobre o elevador durante a queda? Letra C, qual é o trabalho total realizado? E letra D, qual é a energia cinética final do elevador aí na queda de 12 metros, certo? Então vamos lá, vamos identificar aí os atuantes do nosso problema. Primeiro, eu tenho aqui, se o elevador está caindo, né, o deslocamento dele é vertical para baixo. Então está aqui o meu deslocamento. A aceleração também é para baixo, né? Então eu estou acelerando, né? Ele está ganhando velocidade aí para baixo, justamente porque ele está caindo, né? E aí eu tenho duas forças envolvidas, né? A força da gravidade, o meu FG, que vai realizar um trabalho positivo, porque o deslocamento está para baixo, né? Então aí força da gravidade realizando um trabalho positivo, e eu tenho a força de tração, que vai estar atuando no sentido contrário do deslocamento, né? Tentando tirar energia, tentando aí salvar a nossa vida, né? É o capeta aí, para qual nós rezamos aí, ajudando, né? Segurando o cabo lá em cima, né? Realizando o trabalho negativo, né? Apontando para cima. Então, vamos lá calcular os trabalhos aí de cada uma das forças. Então, primeiro, se o elevador cai aí de uma altura de 12 metros, qual é o trabalho realizado pelo elevador sobre a força gravitacional? Então, o ângulo entre a força peso e o deslocamento é 0 graus, né? Eles são aí paralelos, né? Então, vou estar aqui calculando aqui, ó, massa vezes gravidade, que é a força, distância, vezes o cosseno de 0, que é paralelo, né? Então, a massa aqui, ó, massa vezes gravidade, 500 vezes 9,8, tá aqui. Distância, 12 metros, cosseno de 0 vale 1. Opa, em verdinho aqui. E aí, fazendo essa continha, né, a gente vai chegar aí que o trabalho da gravidade é aproximadamente 59 quilojoules. Note que isso aqui deu 5,88 vezes 10 a quarta joules. Então, eu posso reescrever isso, né, abreviando aí com o nosso prefixo de quilojoules, 59 quilojoules. Então, essa é a resposta do item A. No item B, qual é o trabalho da tração realizado pelo elevador? Primeiro, para calcular o trabalho da tração, né, então eu tenho aqui, ó, tração vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Primeiro, eu não conheço a força de tração. Então eu tenho que achar a força de tração. Como é que eu vou achar a força de tração? Fazendo aí a segunda lei de Newton, né? Então, tração para cima, peso para baixo é igual a massa vezes a aceleração. Então a minha tração aqui, ó, ela vai ser MA mais mg, certo? Como a aceleração para baixo, né? Tá aqui, ó, a tração já aberta, né? Ó, massa em evidência, né? M A mais G, pela segunda lei de Newton, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo. Ele me disse que a aceleração era G sobre G sobre 5, né? G sobre 5.
Isso. E a aceleração, ela está para baixo. Significa que ela é uma aceleração sempre negativa, né? Então, está aparecendo aqui, ó, menos G sobre 5 é a minha aceleração negativa, né? Uma vez que ela está caindo, sempre o que tiver para baixo é negativo, né? A gente já conversou sobre isso já. Então, aceleração menos G sobre 5, certo? Então, fazendo as análises aqui agora, ó, menos G sobre 5 mais G, né? Tirando o mínimo múltiplo comum, né? Isso aqui vai ficar 4/5 de G. Vezes a massa, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo. Né? Então, agora eu posso substituir os valores. Então, o 4/5 está aqui, massa 500, gravidade, distância 12 metros, que foi o que ele caiu, e o cosseno de 180, né? Porque agora o meu deslocamento está para baixo e a tração está para cima. Fazendo essa conta, cosseno de 180 dando menos 1, eu vou encontrar aí que a minha tração vale menos 47 kJ, né? Ou menos 4,7 10 a quarta joules. Tudo bem por enquanto, gente? Tranquilo? Tudo certo? Ô, André, Oi. ali no item A, o 9,8 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, ela sempre aponta para baixo. Isso. Ela não é negativa, no caso que ela está a favor da trajetória, é isso? Na verdade, aqui eu lembro que eu estou calculando o módulo da força, né? Ó, o trabalho, ele não é módulo de um vetor, vezes o módulo do outro vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, quando eu calculo o módulo da força da gravidade, né, basicamente ele vai dar positivo. Né? Não importa se ela está para baixo ali. Né? O que vai dizer se o trabalho é positivo ou negativo é o cosseno do ângulo. Né? Então, aqui, os dois estão para baixo, né? Ó. Então, a força da gravidade está paralela com o deslocamento. Então, aqui um cosseno de 0. Né? E como é o módulo da força, é apenas a intensidade dela. Né? Lembrando que módulo está relacionado com intensidade. Então, e o trabalho é escalar, tá? Então, eu não preciso ficar me preocupando com direção e sentido. A única relação com direção e sentido que vai me preocupar é o ângulo. Calculei o ângulo, são paralelos, aplica só o módulo da força e o módulo do deslocamento. Tudo bem? A aceleração ali no item D, menos G sobre 5, não seria o módulo também? Não, porque aqui, ó, ainda eu não calculei o trabalho, né, ó, certo? Ó, aqui eu estou calculando a força de tração, certo? Então, todo esse termo que está aqui, ó, é a força de tração. Então, para calcular a força, aí eu levo em consideração o sinal, certo? Depois que eu calculei a força, mesmo que se a força fosse negativa no final das contas, aí sim, na hora que eu aplico o módulo, ela fica positiva. Mas na hora que eu vou calcular a força, eu tenho que levar a aceleração considerada para baixo. Igual a gente estava fazendo nas aulas de dinâmica lá, né? Aí, enquanto eu estiver calculando a força, que é uma grandeza vetorial, eu me preocupo com direção e sentido. A partir do momento que eu entro no cálculo do trabalho, aí eu não preciso me preocupar mais, né? Porque aí é apenas módulo, apenas intensidade. Beleza? Professor, Diga. desculpa, mas de onde foi tirado esse cosseno de 180? Ele é fixo? Não, é porque ó, o deslocamento não é para baixo. Aqui, o elevador está caindo, não é? Certo? A tração não é a força do cabo que sustenta o elevador? Ela está para cima. Aqui, ó. Então, eles são antiparalelos, não é? Aqui, ó. Um está para baixo, está para cima. O ângulo entre eles é 180 graus. Ah, sim. Ângulo Entendi, raso. obrigada. Certo? Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Tudo bem? Vamos lá, então. Item C agora. Né? Aí ele quer qual é o trabalho total realizado. Né? Então, eu só tenho duas forças que realizam o trabalho, que são a gravidade e o trabalho. Né? Então, eu vou somar as duas. Né? Então, a força da gravidade, 5,88 10 a quarta joules, positiva, e a força de tração, menos 4,7 vezes 10 a quarta joules, negativa. Somando as duas, vai me dar aí aproximadamente 12 quilojoules. Né? Esse é o trabalho total realizado aí pelo elevador. E aí ele pergunta qual a energia cinética final do elevador durante a queda. Tá? Então, usando o teorema trabalho-energia, né? Então o trabalho é a variação da energia cinética, certo? E a energia cinética é meio de mv quadrado, né? Então, a parte inicial está aqui, né? Ó, K inicial
meio de MVI ao quadrado, mais o trabalho que a gente calculou lá em cima. O trabalho vai dar aqui, ó, 1,1810 a quarta joules. Então, está aqui o nosso trabalho positivo. E aqui a nossa energia cinética, né? Meio de 500 ao quadrado. Ele falou que a velocidade inicial aqui era 4 metros por segundo. Né? Então, fazendo a continha, eu vou chegar aqui, a minha energia cinética final é aproximadamente 16 quilojoules. Beleza? Esse é o valor aí da energia cinética final. Vou colocar um item extra aqui, ó. Só para a gente finalizar a aula. Item E. Qual que é a velocidade final do elevador? Se eu tenho energia cinética final, como é que eu acho a velocidade final? Dá para achar? Tem gente? Quem calcula para mim aí, ó? Só isolar, né? Ó. Faça o 2 multiplica aqui. E eu vou dividir pela massa. Quanto vai dar essa conta aí? Quem calcula para mim? 2 vezes 16 quilojoules dividido pela massa, que é 500. Então, 2 vezes 16.000 dividido por 500. Quanto vai dar isso? Cancelou 0 com 0. Dá 64, professor. Isso, raiz de 64, que dá 8 metros por segundo. Essa é a velocidade final. Daria para achar também a velocidade final aí do elevador, né? Quase dobrou de velocidade. Né? Haja reza aí pro nosso amigo de cabeça pontuda. Beleza? Tudo bem? Dúvidas aí, galera? Tudo tranquilo? Certinho? Ficou alguma dúvida, gente? Tudo bem? Certo? Bom, se não temos dúvidas, então é isso. A gente fica por aqui. Né? A gente se vê amanhã aí na continuação aí na aula de trabalho e energia. Vocês já estão até com os slides lá no grupo já. Né? No grupo não, né? No Google Classroom, que eu já mandei ontem. E a gente continua essa parte amanhã. Beleza? Falou, André. Obrigado. Falou, então, gente. Um abraço, tudo de bom e Falou, até amanhã. até amanhã. Falou, tchau. É o professor. Valeu.